Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se eu fosse você, ficava ligado aí, porque hoje a gente vai iniciar nesse canal uma saga de vídeos sobre um tema muito legal. Pois é, esse mês, como vocês já devem estar cientes, é o mês da Bíblia. E nele a gente vai ter muito vídeo, muito conteúdo aqui no canal, falando um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a sua história, sobre como manusear ela, porque tem umas coisinhas aí que você precisa saber antes de mexer na Bíblia e de meditar um pouquinho. E a gente vai ter desafio, enfim, não vou ficar dando muito spoiler nesse vídeo. Então, se você não quer perder nada do que vai vir por aí, ativa esse sininho de notificação aqui embaixo e se inscreve no canal. Porque se você não tiver inscrito, você não vai receber nada. E aí ativa o sininho, porque às vezes pode dar um bug aí e você não receber o vídeo. Ah, não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo pra todo mundo que tu conhece. E também comenta aqui embaixo alguma coisa que você não sabia e que você aprendeu comigo nesse vídeo. A essa altura do campeonato, você já está mais do que ciente que o mês da Bíblia é comemorado em setembro. Isso porque em 1971, a Arquidiocese de Belo Horizonte percebeu que faltava alguma coisa para os fiéis se concentrarem e estudarem mais sobre a Bíblia. E aí, no ano que eles completaram 50 anos de existência, eles decidiram escolher o mês de setembro justamente porque no dia 30 de setembro a gente comemora o dia de São Jerônimo, que é um grande biblista da nossa igreja e que foi responsável por traduzir a Bíblia. Você sabia que a Bíblia era dividida em 3 tipos de idiomas? Hebraico, grego e aramaico? Isso porque eram as 3 línguas mais faladas da época. E vem cá de curiosidade, você sabia que o livro de São Mateus foi primeiro escrito em hebraico? Isso porque era uma leitura e uma língua mais próxima dos judeus. Isso aqui pela sua cabeça agora. Quem foi que escreveu a Bíblia? Pois é, foi muita gente, não foi uma pessoa só não. Foram muitas pessoas ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Porque cada um escrevia da sua forma, cada um tinha o seu próprio jeito de escrever e a sua própria noção de como escrever, mas todas elas tinham algo em comum. Todas elas foram inspiradas por Deus. Deus usava das mãos daquelas pessoas para escrever a Bíblia. Então, cada uma das referências que a gente tem na Bíblia são histórias de pessoas santas que viveram nessa terra, pessoas que se converteram, né? E aí a gente tem muitos exemplos, muitas histórias, muitas coisas que refletem nos nossos dias. E olha que engraçado, né? Apesar da Bíblia ter sido escrita há muito tempo, ao longo dos anos, as leituras que a gente nela encontra são muito atuais, são temas que a gente vê que acontecem ainda hoje. Então a palavra de Deus, ela não é morta, ela é mais do que viva. E além disso, quantas e quantas pessoas não foram iluminadas para escreverem. Por isso que a tradução dela demorou um pouquinho, né? Foi por esse motivo que a escrita da Bíblia nesses 3 idiomas demorou tanto, porque eram escritas em pedras, tinham pedaços que se perdiam, e aí eles demoravam muito tempo pra achar, então decidiu-se primeiro traduzir em 3 idiomas, que eram os mais falados, e aí desde então cada um foi traduzindo pro seu, né? E aí por isso que a gente tem algumas editoras. A gente tem editoras da CNBB, que é a Organização dos Bispos do Brasil. A gente também tem a edição da Ave Maria, né? Então a gente tem vários tipos de edições de Bíblias católicas, justamente por causa disso. Cada um foi traduzindo, claro que todas elas têm o mesmo embasamento. A minha, por exemplo, é da editora Ave Maria. Aqui em casa a gente não tem nenhuma que não seja da Ave Maria. Mas se você pega da CNBB, vai estar a mesma coisa, mas só que às vezes escrito em outras palavras, né? Muda de uma edição para outra, da Ave Maria para da CNBB ou para outra. É o estético, né? Porque são as Bíblias hoje em dia, a gente tem de vários tipos. A gente tem Bíblias de estudo, tem Bíblias de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho. Essa aqui mais ou menos mediana, mas a gente tem maior, tem menor. Então, o que muda é o visual dela, né, esse tipo aqui, mas o que tá aqui dentro, a mensagem vai ser sempre a mesma. É a mesma coisa. O que pode mudar é um jeito de escrever diferente, alguma coisa assim, mas é só isso mesmo que muda, não tem nenhuma diferença, tá? Você pode pegar qualquer Bíblia aí da CNBB e comparar com a da Ave Maria, que quer dizer a mesma... Eita! Oh, dicção boa! Que vai querer estar dizendo a mesma coisa, só que às vezes uma palavra diferente. Tipo, sabe quando você copia aí do Braille a sua resposta? Tá lá. Ele morreu em 1998. Sua morte foi em 1998. É isso aí que aconteceu, entendeu? Foi uma tradução um pouquinho diferenciada. Você vai fazer uma pergunta crucial, né? Por que você chama Bíblia? Sabe por quê? Comenta aqui embaixo, te dá um tempinho aí pra você adivinhar.
Adivinhou? Não vale pesquisar não, hein? Tem que falar o que tu acha. Bíblia significa livros, é um conjunto de livros. Apesar de ser escrita no volume único, aqui a gente tem reunidos muitos e muitos livros. A gente tem Cântico dos Cânticos, Livro da Sabedoria, de Isaías, bom, enfim, muitos e muitos livros. E é isso que quer dizer, Bíblia significa um conjunto de livros que foram reunidos em um só livro, por isso que a Bíblia é tão grande. Uma coisa que é importante ser citada é que a Bíblia, ela tem muitas coisas escritas nela, né? E às vezes são coisas que são meio que metafóricas, porque a gente precisa compreender o que está escrito aqui. E pra isso, não é que cada um tenha sua interpretação, não. Óbvio que não. Todos nós somos inspirados por Deus, tanto é que se você for... Deus vai tocar a pessoa de diferentes formas pra pregar sobre aquilo, mas no final todo mundo quer dizer a mesma coisa. Você pode sair lá pra igreja de Bom Jardim, que aqui é minha localidade, né, situada aqui no estado do Rio de Janeiro. Você pode ir na igreja de Bom Jardim, que você vai encontrar a mesma coisa que vai estar sendo falada lá numa igreja do Rio, de Friburgo, de tudo quanto é lugar. Até fora do país também. Vão ser, é que nem o caso da Bíblia, vão ser faladas de diferentes maneiras, mas todas vão querer dizer a mesma coisa. E Deus vai tocando a pessoa de formas diferentes também, vai conduzindo, né? Então, algumas coisas que a gente tem, tipo a parábola do trigo, do joio. Aquilo é uma metáfora para que se tornasse mais fácil para aquele povo poder entender, porque aquilo é algo muito complexo. O que o Senhor queria dizer era para pessoas que viviam num lugar que elas eram analfabetas. Eita, palavra difícil. Analfabetas. Não acredito. Analfabeta. Caraca, cara! Daquela região eram em sua maioria analfabetas. Gente, eu acho que essa palavra tá errada. Você só acha? Descobri que se fala analfabetas. Sei lá como que eu tava falando. Bom, em sua maioria o pessoal não sabia ler, nem escrever, nem nada. Então ele tinha que usar a prática, porque também era uma região em que era agrícola, era uma região tipo considerada roça, sabe? Então, como é que você explica uma coisa complexa usando exemplos tipo da cidade, alguma coisa assim? Ele tinha que usar os meios que ele tinha pra trabalhar ali naquela região. Então, ele falava de uma forma mais simples, ele usava coisas do cotidiano daquela região pra poder explicar uma coisa mais complexa e o pessoal conseguia ir entendendo. Não sei se todo mundo entendia, né? Mas acredito que sim. E aí, por isso que a gente tem muitas metáforas na Bíblia. Não só as que Jesus falava no Novo Testamento, mas também no Antigo. A gente tinha algumas metáforas sendo usadas. Então, pra você poder estudar, você precisa ter um certo conhecimento. Esse foi o nosso vídeo de hoje, mas... espera aí. Você conheceu a história da Bíblia, certo? Mas você não vai deixar por aí não, né? Porque você ainda não sabe manusear ela. Talvez você até saiba, mas quantos e quantos... Eu sei que você que tá me assistindo aí não sabe. Não precisa ter vergonha, gente, porque a Bíblia é uma coisa mais complexa de se lidar, de se mexer. Então, é normal que você ainda não saiba manusear. Às vezes você tá entrando aí na fé católica agora. Pois é. E você sabia que pra estudar a Bíblia tem uma forma certa? É isso que a gente vai aprender no nosso próximo vídeo. Então, ativa esse sininho pra não perder nada e comenta o que você mais achou interessante nesse vídeo. Super beijo pra vocês, fica com Deus e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!